Mais uma vez aí, ó, atenção, dando só uma continuidade à parte da cinemática, essa primeira parte básica, né, com a velocidade das reações, para ver uma questãozinha aqui, para ver como é que a gente resolve um cálculo que se diz respeito sobre o cálculo da velocidade das reações. Hoje, aqui eu tenho uma questão, onde diz assim: em uma reação de decomposição de água oxigenada, observou-se a seguinte variação de massa de água oxigenada em função do tempo. Observa que a reação no qual nós estamos falando aqui é a reação de decomposição de uma substância. E é dela somente que nós vamos fazer o cálculo da velocidade média da decomposição da água oxigenada. Nessa reação, ele pede então no intervalo de 2 a 4 minutos. Bom, ele vai ter que te dar uma tabela para que você possa entender a que ponto a água oxigenada, a quantidade de água oxigenada, então se decompôs. Então ele relaciona aí um intervalo de 2 a 4 minutos. Olha bem na tabela, 2 e 4 minutos. Se você for observar bem, nesse tempo de 2 minutos, a quantidade em grama de água oxigenada aí era de 150 gramas. Já nos 4 minutos, a água oxigenada passou então a ser a 110 gramas. O que a gente observa aí? Que as quantidades iniciais de água oxigenada são bem maiores que as quantidades finais de água oxigenada. Isso acontece porque está havendo um consumo dessa substância, enquanto que o tempo ele aumenta. Bom, bora lá então? A solução dessa questão, vamos ver aqui, ó. Lembra da fórmula? Velocidade média seria igual a variação da massa dividido pela variação do tempo. Essa variação da massa no qual nós se referimos é justamente aquela massa final da água oxigenada menos a massa inicial que foi colocada para decompor a água oxigenada. E isso num intervalo de tempo, né, onde você tem o tempo final e o tempo inicial. Bom, fazendo a substituição na fórmula, então nós temos os 110 corresponde à massa final da água oxigenada. E os 150, naquele tempo, corresponde a, vamos dizer assim, a massa inicial da água oxigenada. Pois bem, o tempo no qual ele relacionou foi de quanto? De 4, né, a 2, ou melhor dizendo, de 2 a 4 minutos. Né? Então a velocidade média fica como? Fazendo esse cálculo, você tem esse resultado. 150 menos, 110 menos 150 vai dar menos 40. Bem, você observa aí, gente, que o valor do cálculo das concentrações, ou das massas, ou volumes, ou número de moléculas, você sempre chegará a um valor negativo. Por que vai chegar a esse valor negativo? Porque as quantidades iniciais, vamos dizer assim, elas são sempre maiores que as quantidades finais. Então, se nós formos olhar bem na fórmula, a relação que nós usamos lá foi qual? Massa final menos a massa inicial. Não foi isso? Então, qualquer que seja os valores, sempre nós vamos ter um valor negativo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, então, aqui uma ferramenta da matemática, que nós chamamos de módulos, né, para fazer com que essa velocidade não dê valor negativo, e sim valor positivo. Então, fazendo o cálculo aí, nós vamos obter um valor de 20 gramas por minuto. Então, a velocidade da composição da água oxigenada será em torno, então, de 20 gramas por cada 1 minuto. Ok? Beleza aí, gente? Bom, vamos dar continuidade aqui, por favor. Graficamente falando, temos... o gráfico que você vê aí mostra o consumo de uma determinada substância que nós consideramos então como o reagente. No próximo gráfico você vê aí de uma forma diferente, o contrário do que nós temos então das reações de reagente, ou melhor dizendo, do consumo do reagente. Você vê a formação de produtos. Se nós relacionarmos esses dois gráficos, né, ou seja, juntarmos aí, você vai ter então esse gráfico que você vê aí embaixo. A relação, então, o B refere-se a produto, né, e o A refere-se a o reagente. Então, só para que a gente possa reforçar aí. O reagente, você vê no primeiro gráfico, a demonstração dele, né, e o produto você vê no segundo gráfico. Então, os reagentes são consumidos, enquanto os produtos são formados. Grave bem isso, viu, gente? Reagente é consumido e o produto, então, vai ser formado.
O gráfico abaixo, então, ele define a reação por completa. Reagente e produto. Onde o reagente, mostrado em A, o gráfico representa o consumo, enquanto isso, no intervalo de tempo, o produto então vai se formando. Então, representando graficamente uma reação na cinética química, nós vamos entender então esse comportamento gráfico mostrado aí. Gente, beleza? Olha só. Cálculo da velocidade de uma reação. O que a gente tem visto até aqui é que todo o cálculo que nós obtivemos aí através das substâncias foi de uma forma assim separada. Mas se nós quisermos fazer o cálculo de uma reação química, bora ver esse conceito aqui. Olha lá. O que corresponde o cálculo da reação? Então ele é um único valor de velocidade, qualquer que seja a substância escolhida para calcular essa velocidade, ou seja, toda reação química ela é formada por reagente e produto, então não importa se você pega uma reação, uma substância, digamos assim, do reagente ou do produto, o valor que você obter ele vai ser o mesmo para toda a reação. Então pode-se determinar pela velocidade média de consumo ou de formação. Consumo quer dizer o quê? Os reagentes. E formação quer dizer o quê? Os produtos. Então basta que nós pegamos então qualquer que seja a substância de reagente ou de produto e fazemos então essa divisão pelo seu coeficiente estequiométrico, né, dessa substância, a velocidade então da reação será a mesma. Só para que a gente possa entender melhor então. Vamos lá, atenção. Por exemplo, digamos que eu tivesse então essa reação, essa é uma reação de formação da água. A leitura que a gente faz aqui é a seguinte, ó, são duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio. O que vai ser produzido? Duas moléculas de água. Então, se nós formos fazer o cálculo da velocidade média desta reação, então basta que nós pegássemos então a velocidade média de gás hidrogênio e dividisse pelo seu coeficiente estequiométrico, que é o que está em vermelho, ó, o 2. O resultado seria o mesmo para a velocidade média do gás oxigênio, que está lá no reagente, dividido pelo seu coeficiente, ó, que é 1. Isso também será a mesma velocidade se nós pegarmos os valores da velocidade média de formação da água e dividíssemos pelo seu coeficiente estequiométrico. Ok, gente? Beleza aí? Então, não importa qual a velocidade média dos componentes da reação que você pegue para calcular. Ela também será definida com uma forma bem geral da velocidade de uma reação química. Ok, gente? Beleza? Olha só, cada velocidade no qual estou circulando aí, ela é a mesma para qualquer um dos participantes de uma reação química. Será calculada então a velocidade de uma reação. Certo, turma? Gente, é o seguinte. Eu queria que vocês então pegassem esse material, no qual eu postei aí em PDF, e eu queria que vocês resolvessem duas questões para mim. Tudo bem? A questão de número 2 e a questão de número 6. Legal? Eu só quero a resposta da questão 2 e da questão 6. Queria que vocês enviassem para o meu PV, para que eu pudesse então fazer as análises, né, para saber se vocês conseguiram acertar essas duas questõezinhas aí. Tudo bem, gente? Então a missão de hoje nossa será qual? Resolver essas duas questões, a questão 2 e 6, enviem para o meu PV, para que eu possa então avaliá-los, para ver se vocês entenderam o assunto. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos lá? Estou aguardando.